continuando aqui, então vamos para a próxima. E vamos ver o que ele diz aqui pra gente. Visão geral de um fluxo de trabalho e desenvolvimento do WSL. Noções básicas do fluxo de trabalho, desenvolvimento do WSL, recomendações das ferramentas de desenvolvedor, VS Code. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante, que eu quero fazer uma coisa antes da gente continuar aqui. Fluxo de trabalho, desenvolvimento típico, blá 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 blá. Cenários comuns para usar o WSL. Fechou. Então, agora, vamos para aquela parte crítica. Aqui, o meu username, eu vou colocar o meu nome. Cuidado com o que você vai colocar aí. Vou dar um Enter. E ele vai me pedir um password. Aqui é como ela falou ali atrás. Que ele fica... Ó, você viu que eu digitei, né? 6 caracteres. E ele não apareceu para mim. Parece que eu não digitei. Mas isso daqui é um sistema de segurança. Para não ter risco de invasão, né? Então, Writing Password. Então, repetiu o password. Já anotei o meu nome do usuário e a minha senha. E aqui ele deixa claro, ó. Sua instalação foi feita com sucesso. O subsistema do Windows para Linux já está disponível no Store. Você também pode atualizar usando aquele update e o upgrade, né? Via shell aqui. Que daí no caso, aqui eu tô dentro do meu terminal Windows. Eu não tô com o WSL ligado ainda. Se eu abrir aqui para vocês dar uma olhada... Ou, na verdade, eu acho que eu já estou dentro dele. Por quê? Porque se eu clicar aqui, ó, e der um git bash here, que daí no caso é o meu git, ele já aparece também como... é como se ele abrisse um Linux aqui dentro para mim, né? Então, ó, eu já estou dentro do meu WSL, certo? Vamos só dar uma olhada aqui, ó, gerenciador de tarefas. Vamos ver como é que está o desempenho da máquina aqui, né? Processos... Se você olhar bem aqui, ele não é uma coisa assim pesada, né? Geralmente é o que eu gasto aqui de processamento, e o que está consumindo bastante é o OBS que está gravando, né? Mas enfim, vamos em frente. Aqui deu tudo certo, nós já estamos dentro do nosso WSL. Eu já estou logado aqui como root, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente. A gente parou aqui. Visão geral de um fluxo de trabalho e desenvolvimento. Então, vamos lá. A capacidade de usar o Linux e o Windows em um único computador significa que você pode usar suas ferramentas favoritas de qualquer sistema operacional. Nesta sessão, recomendaremos algumas das ferramentas, utilitários de linha de comando, linguagens de codificação e estruturas que melhor dão suporte a um ambiente de desenvolvimento tranquilo ao usar o WSL. Você precisará ter em mente que está trabalhando entre 2 sistemas de arquivos diferentes. Para obter o melhor desempenho do seu ambiente, há algumas melhores práticas a serem consideradas para o fluxo de trabalho. Noções básicas de um fluxo de trabalho de desenvolvimento do WSL. Para começar, vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas de desenvolvimento padrão, utilitários de linha de comando, linguagens, estruturas de código e práticas envolvidas em um fluxo de trabalho de desenvolvimento do WSL. Recomendações da ferramenta de desenvolvedor. A escolha das ferramentas depende muito do tipo de trabalho de desenvolvimento que você planeja fazer. Há alguns que recomendamos especificamente para um fluxo de trabalho do WSL, especialmente se você está apenas começando a usar o WSL, incluindo editor de código, Visual Studio Code com a extensão WSL. O VS Code é um editor de código aberto e gratuito,
às vezes também chamado de Ambiente de Desenvolvimento Integrado ou ID. Ele dá suporte à depuração, realce de sintaxe, conclusão de código inteligente e IntelliSense, comandos JIT integrados e um amplo mercado de extensões que permitem a instalação de ferramentas de suporte adicionais. Um motivo para recomendar o VS Code é a extensão WSL. Essa extensão permite que a interface do usuário do VS Code seja executada no Windows, enquanto seus comandos, extensões, depuração, preenchimento automático de código, lint, etc. operam na instalação do WSL Linux. Sem essa extensão, você teria problemas de desempenho e compatibilidade ao trabalhar entre os sistemas de arquivos Windows e Linux. Com a extensão, você pode executar seus projetos de código do Linux em um ambiente encapsulado, isolado do Windows. As ferramentas, linguagens, compiladores e extensões que você executa no ambiente Linux não modificarão ou interromperão nada instalado em seu ambiente Windows. Linha de comando e utilitários. Terminal do Windows com Bash mais PowerShell personalizado. O terminal do Windows é o host de linha de comando padrão para o Windows 11, portanto, qualquer distribuição Linux que você instalar terá automaticamente um perfil criado no terminal do Linux. Esse perfil pode ser personalizado com qualquer tipo de tamanho de texto, fontes, cores, etc. que você preferir. O Bash é o interpretador de linha de comando que vem com quase todas as distribuições Linux. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque aqui, ó, eu já estou navegando dentro dele, né? E se eu der aqui eu já consigo navegar. Se eu der um CD, 2 pontos, eu estou voltando na minha raiz aqui. CLS, LS para listar os setores, Ctrl L para limpar. Na verdade ele não limpa, né? Ele joga para cima as coisas aqui. Ctrl L de volta, vamos dar um LS para ele me listar os diretórios. Isso daqui já está pronto na máquina aqui para eu poder navegar. Então vamos aqui, ó, nessas propriedades e dar uma melhorada nessa coisa aqui que está meio pequeno, né? Fonte, vamos botar uma fonte 20, 18 talvez. Eu acho que fica legal assim. Acho que 20, talvez é muito grande. 20. Eu gosto de configurar de tal forma que eu consiga deixar ele em quatro janelas. Então aqui, ó, a 20 já não deu para mim aqui. Vou botar um 18. Dá um OK. Ctrl L. Vamos ver se eu consigo deixar ele aí, ó. Então aqui, aí eu já consigo deixar ele mais agradável, digamos assim. Outra coisa que eu fiz aqui também, eu coloquei um grauzinho de opacidade nele aqui, para eu conseguir ver o que está rolando atrás. Certo? Dá para mudar as cores das letras aqui também, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que ele ficou bonitinho assim. E eu acho que vamos continuar aqui. Aqui também ele mostra mais algumas coisas, ó, que dá para fazer dentro do nosso PowerShell ali, ó. Aqui, ó, dá para você baixar várias versões, ó. Ele tem um Kali Linux ali também, para você assustar teus amigos. Ubuntu, Debian, Kali Linux, tem outra versão do Ubuntu também, ó, 18.4. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O terminal do Windows é o host de linha de comando padrão para o Windows 11, portanto, qualquer distribuição Linux que você instalar terá automaticamente um perfil criado no terminal do Linux. Esse perfil pode ser personalizado com qualquer tipo de tamanho de texto, fontes, cores, etc. que você preferir. O Bash é o interpretador de linha de comando que vem com quase todas as distribuições Linux. Ele pode ser usado com ferramentas utilitárias para coisas como pesquisar arquivos e diretórios, exibir informações de desempenho do sistema, analisar o espaço em disco disponível, monitorar sua interface de rede, bem como para automatizar tarefas por meio de scripts. O PowerShell tem as mesmas finalidades, mas para o Windows. Uma das grandes vantagens do WSL é que você pode misturar comandos e scripts do Bash e do PowerShell. Com o terminal do Windows, você pode executar várias linhas de comando Bash e PowerShell ao mesmo tempo, lado a lado em guias ou painéis de janela.
Eu acho isso interessante, que é bem pythonico isso, né? No Python, tudo é tudo. Vamos ver se aqui, como que ele aparece. WSL. Aqui, executar comando. Então já vou guardar ele aqui, ó. Abrir local do arquivo. Ó, ele fica guardadinho aqui, eu vou clicar com direito e vou fixar ele aqui em iniciar, para já ir customizando. Ele vai aparecer aqui para mim em algum lugar. Aqui, ó. Tá aqui o meu pinguim. Certo? Esse, eu vou botar ele aqui junto com o meu shell bash aqui. E daí o que ela tá falando ali? Que eu consigo executar o PowerShell e o Linux ao mesmo tempo. E isso daqui é uma puta mão na roda, né? Vamos executar o WSL aqui. E aqui dá pra gente customizar, né? Como estávamos fazendo ali. Cores, vamos botar uma opacidade nele aqui. Vamos deixar ele com 80. Não dá pra deixar muito. Aí. E agora, eu tô com 2 sistemas operacionais rodando lado a lado aqui, né? E olha aí, aí tá toda a minha carga, digamos assim, da máquina. Vou dar um Ctrl C aqui para interromper. E Ctrl L. Vamos dar um... É que ele tá me listando tudo que tem dentro do System32. Se eu der um C, 2 pontos, ls, daí ele me mostra só o que tem ali dentro. Se eu der um ls menos lá, ele vai me dar aqui, ó, com as permissões de acesso, né? E acesso, escrita, aquele chmod. Que daí... E aqui, idem. Só que aqui eu tô dentro do Windows. cd, 2 pontos, ls, no mesmo lugar, ó. Só que aqui eu não precisei dar o menos la. Vamos ver. ls. Ó, ele já não aceitou aqui o comando do Linux. Mas ele fez a mesma coisa. Aqui, claro, que não tem como comparar um sistema com outro. O Linux foi feito para isso daqui, já o PowerShell, ele tem umas funcionalidades que são mais para Windows. Ou eu não estou sabendo usar aqui ls-lh. Aqui ele já lista, ó, escrita, leitura, enfim. Vamos continuar lá, porque eu já me empolguei aqui. Paramos aqui, né? Então, beleza. Aqui ele está mostrando, né, aquela telinha, que dá para você ter vários propriedades. Vamos ver aqui como é que ele faz. Não está aparecendo aqui. Acho que aqui você configura, ó, padrões. Daí aqui você pergunta se você quer criar vários. Mas aqui ela vai induzindo a gente vai configurar e deixar bonitinho assim também. Vamos lá. Linguagens de código e estruturas de aplicativos. Instale o código do projeto no sistema de arquivos Linux usando um gerenciador de pacotes. No Windows, o software é tradicionalmente instalado usando arquivos executáveis, .ric, e usando a GUI de configurações para gerenciar ou remover software, configurações, aplicativos e recursos. No Linux, os gerenciadores de pacotes lidam com o processo de instalação, atualização, configuração e remoção de software. Ao trabalhar no Linux com o WSL, você usará um gerenciador de pacotes para instalar linguagens de código e estruturas de aplicativos no diretório do sistema de arquivos Linux associado à distribuição que estiver usando. A distribuição WSL padrão Ubuntu usa o gerenciador de pacotes apt, abreviação de Advanced Packaging Tool. Você sempre deve instalar as linguagens, estruturas, ferramentas que usará no mesmo sistema de arquivos em que criará o código do projeto. Dicas para trabalhar entre sistemas de arquivos e como obter o melhor desempenho são abordadas mais detalhadamente em outro módulo de treinamento do WSL.
Um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico. Depois de instalar as ferramentas necessárias para o ambiente de desenvolvimento do WSL, um fluxo de trabalho típico poderá ter esta aparência. Abra o Ubuntu, ou sua distribuição preferencial do Linux, no terminal do Windows padrão. Instale sua linguagem de código e estrutura usando o gerenciador de pacotes para sua distribuição, inserindo comandos como sudo apt install e software. Talvez você também precise usar um utilitário de linha de comando para fazer download de software se ele não estiver disponível no gerenciador de pacotes da distribuição. O CAR, abreviação de Clean URL, é um utilitário útil que vem com a maioria das distribuições Linux. Ele pode ser usado na linha de comando para baixar software, ou qualquer tipo de dados, de um servidor que usa sintaxe de URL para o sistema de arquivos local. Ele também é comumente usado para tarefas automatizadas, pois foi projetado para funcionar sem interação do usuário. Crie um diretório para armazenar seu projeto de aplicativo na linha de comando do Ubuntu, um direct project. Armazene os arquivos de projeto que você executará em seu sistema de arquivos Linux, não no sistema de arquivos Windows, para melhorar o desempenho. Insira o comando pwd para mostrar o caminho do diretório. Se você está usando Bash e o caminho contém mntc, isso significa que você está atualmente no sistema de arquivos do Windows, unidade C montada. Insira cd, para alterar os diretórios para o diretório base do sistema de arquivos do Linux. Se você está usando o PowerShell e o caminho contém //wsl.localhost /ubuntu /home /username /app-project, isso indica que você está no diretório de distribuição do Ubuntu no sistema de arquivos Linux hospedado pelo WSL. Você também pode usar o comando explorer.rz para exibir seus arquivos de qualquer sistema de arquivos no explorador de arquivos do Windows. Abra o diretório do projeto no Visual Studio Code usando a extensão WSL inserindo o comando code. O servidor remoto do VS Code será iniciado e o código do projeto, em execução no Linux, será aberto no VS Code, em execução no Windows. Agora você terá acesso a recursos do VS Code, como preenchimento de código do IntelliSense e depuração em lint, alimentados pelas ferramentas e compiladores instalados no Linux. Depois de fazer atualizações em seu código, você poderá executar em sua distribuição do Linux, mas visualizar usando o navegador da web no Windows com o endereço localhost, por exemplo, localhost 3000, o WSL dá suporte à recarga dinâmica. Portanto, em vez de precisar recarregar todo o aplicativo ao fazer uma alteração, você poderá apenas atualizar os arquivos que foram alterados sem perder o estado do aplicativo. Cenários comuns para usar o WSL. Algumas situações ou cenários comuns em que um desenvolvedor pode querer usar o WSL incluem: um iniciante que deseja aprender a codificar em ambientes Windows e Linux. Um desenvolvedor profissional que deseja acessar as ferramentas do Linux e do Windows. Qualquer organização que queira operacionalizar um fluxo de trabalho de CI, CD, integração contínua e entrega contínua, testando atualizações em um computador local antes de implantar atualizações de código na nuvem. Qualquer pessoa que queira usar o Docker para criar containers, o Git para controle de versão, a aceleração de GPU para aprendizado de máquina, bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQLite, ou ter acesso a aplicativos de GUI do Linux e do Windows ao mesmo tempo. Uma empresa que queira criar imagens WSL personalizadas para distribuição em todos os seus computadores, para que os funcionários tenham acesso seguro ao Windows e ao Linux. Também há algumas limitações a serem consideradas com o WSL, incluindo: o WSL foi projetado para desenvolvimento e inclui alguns recursos que podem dificultar o uso em cenários de produção. O WSL... Essa parte aqui foi aquela parte que eu falei, né? Ele foi projetado não para você usar ele como um servidor, no caso. Você tem que usar ele inteligentemente, digamos assim, como ela explicou ali em cima. Para você mandar teus códigos para controle de versão,
para você fazer alterações no código, mas não para rodar. Se for para você rodar, é interessante você instalar um servidor Linux, né? E, enfim, vamos concluir aqui. O WSL foi projetado para desenvolvimento e inclui alguns recursos que podem dificultar o uso em cenários de produção. O WSL usa uma VM de utilitário leve que inicia, para e gerencia recursos automaticamente. Se você estiver tentando usá-lo como um servidor da web, a VM poderá desligar para limpar os recursos, pois estará detectando que nenhum usuário está ativo. Você deve usar uma distribuição Linux sem WSL para cenários de produção, como a execução de um servidor web de produção. O WSL fornece automaticamente acesso a arquivos do Windows e caminhos do Windows. Esse acesso é acrescentado ao seu caminho por padrão, o que pode causar um comportamento inesperado para determinados aplicativos Linux em comparação com o ambiente Linux tradicional. Mais detalhes sobre essas limitações são abordados nas perguntas frequentes sobre a documentação do WSL. Para concluir nossa introdução ao WSL, vamos tentar usar alguns comandos básicos do WSL e do Linux. Certo, então vamos estopar aqui e continuamos na próxima. Até mais.